Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos começar a parte prática de análise espacial, inicialmente preparando e organizando os dados no QGIS e depois fazendo análise exploratória e avaliação da dependência espacial com uma ferramenta chamada Geoda. Vamos primeiro fazer o download dos dados, tá? Eu estou aqui na página do Brasil.io. Tá? E aqui a gente tem dados da pandemia do Covid-19, que são os dados que a gente vai analisar por município. Tá? Então, eu vou especificar aqui no download os filtros que eu quero para baixar esses dados, que eu quero aplicar. Tá? Então, eu vou pegar aqui os dados do dia 20 de agosto, do Paraná. Os demais campos aqui eu vou colocar deixar todas as informações, né? E aqui no tipo de local eu vou colocar só das cidades, porque senão ele vai trazer também um total do estado e eu não quero isso agora, tá? Então, quando a gente aplica esses filtros, ele já dá uma prévia aqui da informação, né? Então, essas são as colunas que vão vir nos dados, tá? E a gente vê aqui que ele filtrou 399 linhas, que são que é o número de municípios do estado, tá? E eu vou baixar esse resultado em arquivo CSV, tá? Ele vai salvar aqui para mim. Vou especificar uma pasta, vou chamar de pasta vídeo aqui. E vou salvar esses dados Covid-19 na pasta vídeo. Ok. Salvar. Finalizou lá o download, tá? E esses dados vêm por municípios. Então, se vocês não têm os dados de municípios, vocês podem acessar o site do ITCG para fazer o download dos limites de município do Paraná. Então, aqui em dados, biblioteca virtual, produtos cartográficos, dados de referência, a gente vai ter a divisão político-administrativa, tá? 2019, um arquivo zipado aqui com os municípios. Eu não vou baixar porque eu já tenho isso na minha máquina, tá? Estamos, então, aqui no QGIS. Vou iniciar trazendo os municípios. Então, aqui, no meu caso, dados espaciais, ITCG, municípios do Paraná 2019. E eu quero importar o SHAPE, o SHP. Agora sim. Agora ele levou 2. Tirar 1. Tá. Então, os meus dados aqui já estão em Sirgas. Observa que ficou aqui o meu projeto também em Sirgas. Tá? E eu vou trazer agora os dados do CSV. Para isso, eu vou utilizar aqui a função do Open Data Source Manager, porque aquele dado lá não é shape, é simplesmente uma tabela. Tá? Eu esqueci de falar, mas no site do Brasil.io tem a documentação, ó, aqui para cima, aqui, ó, a documentação da tabela, tá? Então, vou clicar aqui só para mostrar rapidamente. E ali, cada uma das colunas está devidamente explicada. Olha aqui, são as colunas que vêm no arquivo CSV. Né? Então, tem o nome do município, o código do IBGE, a data, a semana epidemiológica, a população estimada do município, tá? E aí, uma série de colunas específicas em relação ao levantamento de dados da epidemia, tá? E algumas colunas que eu vou dar ênfase têm a ver com taxa de morte, né? Então, aqui, ó, death rate, tá? Taxa de confirmados por 100 mil habitantes. Eu vou sempre trabalhar com taxa, porque aí eu não... Eu avalio proporcionalmente ao tamanho da população, tá? Então, eu vou
principalmente focar nessas colunas aqui. Vamos voltar lá para o QGIS então, vamos importar esse dado, tá? Eu vou vir aqui localizar o arquivo CSV, disciplinas, análise espacial, vídeo, o arquivinho que eu baixei lá. Ok. Esse arquivo que eu quero. Conforme você seleciona o arquivo, ele vai te dando uma prévia aqui embaixo, tá? Então, as colunas têm que ficar separadinhas, então, para isso, você deixa aqui eu gosto de deixar em Custom Delimiters, tá? Aqui o que importa, na verdade, é a vírgula, coma, tá? Só com a vírgula ele já identifica corretamente as colunas. Eu vou desmarcar esse detectar tipos de campos aqui, porque eu fui fazer testes antes de gravar esse vídeo e quando eu pedi para detectar deu uma série de problemas, então eu vou tratar isso depois de importar no QGIS, tá? Eu não tenho geometria, não é um dado georreferenciado, né? Então basta finalizar aqui. Vou adicionar e vou fechar. Então vamos iniciar, agora que a gente já importou municípios, né? Temos aqui os dados de todos os municípios e importamos também os dados da Covid, que a gente baixou lá do Brasil.io. Vamos unir os dois, né? Trazer os dados de municípios, trazer os dados da Covid para o shape de municípios. Então, a gente vai dar 2 cliques aqui e na parte de Join, que é a união, vou adicionar e vou fazer a união por meio do código do IBGE. Observa que os dois aqui estão com ABC na frente, significam que são dados do tipo texto, tá? Eu vou apenas editar aqui, ao invés de colocar Covid-19, vou colocar só CV, tá? Como prefixo, para diminuir o número de caracteres aqui dos nomes das colunas. Ok, aplicar, ok. Vou agora exportar, antes de visualizar, porque se eu tentar visualizar a tabela agora vai ficar pesado. Eu vou exportar primeiro, tá? Vou exportar aqui com o nome de municípios União Covid. Salvou todos os campos. Ok. Tá lá. Nessa camada nova, se eu olhar para a tabela de atributos, tá? Vocês vão ver que eu tenho uma série de atributos novos, tudo que está com CV na frente é o que veio da tabela da Covid para o meu shape de municípios. Eu vou apagar algumas colunas aqui que eu não vou utilizar para limpar um pouco essa tabela e facilitar a minha organização, tá? Eu não gosto de trabalhar com um monte de dado ali que é irrelevante, por exemplo, tá? Então, por exemplo, a semana epidemiológica é 34 aqui para a tabela inteira, posso apagar, Paraná, né? CV State é sempre Paraná, aqui é sempre City, tá? Então, tem uma série de colunas aqui que eu vou apagando. Vou entrar em modo edição, pedir para apagar certas colunas, então eu vou apagar a coluna de semana epidemiológica, vou apagar a coluna CV State, que eu não vou precisar, vou apagar a coluna CV Place, que também não vou precisar, tá? Novos confirmados, últimos confirmados, novas mortes, essas 3 aqui, ó, eu não vou observar, porque, ó, só vamos ver aqui na ordem das colunas, o que nos interessa, tá? Semana epidemiológica, depois do nome da cidade, o last, aqui, ó, número de casos confirmados no último dia é o last alguma coisa, que seria essa coluna aqui, tá? E depois vem a taxa, ó. Esse segundo last aqui, ó, CV last 1,
é a taxa. Isso aqui é importante para mim. Então, é do último dia e a taxa. Não vou apagar essas duas colunas. Depois, o que interessa aqui, a taxa de mortes. Last available. Aqui, ó. Taxa de mortes, que seria esse aqui. Tá? Isso aqui é a população. Essas duas últimas também posso apagar, ó, que são true ou false. CV is last, que é a última lá, e o CV is repeated. Vou apagar essa. Vou apagar essa. Tá? Então, aqui a gente tem população, taxa de morte. E esse outro número aqui é a taxa de confirmados. Essas outras aqui, ó, intermediárias, eu vou apagar também porque eu não vou analisar isso lá na parte de autocorrelação, tá bom? Então, só para a gente não se confundir nesse monte de coisa aqui. Last AV, então eu vou apagar. Essa aqui, new com, também vou apagar. Last 2 e last 2 também vou apagar. E new def também vou apagar. Isso. Aí a gente ficou com dados bem mais enxutos aqui. Tá bom? Então, vou salvar isso tudo. Aliás, não vou sair do modo de edição, não. Vou ficar. Por quê? Porque agora, o que acontece? Esses dados aqui, tá, que me interessam, essas 3 últimas colunas, estão todos, ó, como ABC, como texto. E eu quero que esses dados estejam em formato numérico. Então, eu vou ter que fazer uma transformação aqui no QGIS. Tá? Vocês viram que é bastante tempo de preparação de dados. Isso é trabalhoso, mas isso sempre acontece. Porque você está juntando dados de fontes diferentes, tipos diferentes, né? O dado lá do Shape com o dado lá do COVID. Eu tentei fazer isso de uma forma mais prática para que ele detectasse os tipos, mas não deu problema. O QGIS deu uns conflitos, então essa forma que eu estou fazendo com vocês foi a que funcionou, tá? Essa coluna eu posso apagar também, ó, esse CV order aqui, mais uma para tirar aqui para não confundir a gente, tá? Eu normalmente deixo essa coluna CIT só para mostrar, ó, que os dados vieram, a junção foi feita corretamente, né? Então, ó, o município de Rosário da primeira tabela com o município de Rosário da segunda e assim sucessivamente, tá? A mesma coisa para o código do IBGE, ó, vocês vão ver que vai estar batendo aqui. Tá? Então, eu normalmente deixo para fazer uma primeira verificação se não deu algum conflito, tá? Que pode acontecer. Tem um município aqui, por exemplo, que está tudo nulo, pode ser que ele não tenha casos, né? Deve ser devido a isso, tá? Mas os demais aqui está tudo bonitinho, tá? Eu posso, inclusive, excluir aqui, se a gente quiser. Vou só, então, trabalhar com a conversão para essas colunas aqui, para formato numérico. Então, eu vou fazer isso por meio da calculadora de campo, tá? Como nós vamos trabalhar essa parte? E tá. Então, ó, aqui eu tenho a lista dos meus campos que eu tenho na tabela, tá? O last 1, vou olhar aqui para a gente não se perder, né? O last 1 é a taxa de casos e o last 2 é o last 3 é a taxa de mortes e o último é a população. Então, vamos lá. Last 1 é a taxa de casos. O que eu vou fazer? Eu vou converter esse valor para números reais. Então, eu tenho que usar uma função aqui, ó, toReal, last 1, tá? Que é a taxa de casos. Eu vou chamar aqui de taxa de casos. Vou colocar número real, tá? 3 casas decimais é a precisão. E isso aqui é para converter o formato, tá? Então, só isso que eu preciso fazer. Ok. Ó, taxa de casos. Só que agora, observa que até veio o alinhamento aqui à direita, tá? Então, vamos lá, continuar aqui mais uma. Agora, eu vou converter o last 3, que é a taxa de
mortes, de óbitos. E vou colocar to real, para ele converter para números reais. Então, vou chamar aqui de taxa de mortes. Número... Ó, observa que eu nem consigo taxa morte, não consigo colocar o S, tá? Porque não... Eu tenho um número máximo de caracteres aqui. Então, vamos lá. Ok. E, por fim, taxa de morte. Aqui, observa que vem o mesmo número. E, por fim, a população. Calculadora de campo novamente. Campos e valores. Esse último aqui é a minha população. População é número inteiro, então eu vou colocar toInt, tá? E vou chamar de população. Ok. Olha lá. População, tá? E aí eu posso até tirar essas aqui, ó, porque elas não... se eu levar dessa forma para o Geoda, ele nem vai trabalhar com esses dados em termos de análise numérica, ele nem vai trabalhar com esses dados em formato texto. Então, já vou tirar isso daqui também, tá? Essas 3 que começam com last, eu já converti aqui, já posso tirar. Ó. CV last 1, vou apagar. CV last 3, vou apagar. E CV estimate aqui também vou apagar. Beleza. Então, tem uma tabela bem enxuta. Vou salvar. Vou sair do modo de edição. E vou fechar. Tá? A gente vai levar esses dados aqui para uma outra ferramenta chamada Geoda. Então, vocês vão baixar. É uma ferramenta bem levinha, mas é excelente para análise exploratória e análise espacial, tá? Ela é uma ferramenta livre. Então, Geoda, para vocês fazerem o download. Tá carregando. Pessoal, esse tipo de análise espacial pode ser o projeto 2 de vocês, tá? Só que aí não com esses dados da forma como eu estou fazendo aqui. Vocês poderiam pegar um outro estado, ou ainda pegar dados ambientais, ao invés de trabalhar com Covid, pegar algum outro conjunto de dados ambientais. Tem, por exemplo, dados de saneamento lá no visualizador da INDE. Tem uma série de bases de dados aí. A gente pode ir conversando para que vocês definam, né, se quiserem, um projeto 2 com essa ideia de análise espacial. Fica bem interessante, tá? Então, aqui, ó, download. Se você está trabalhando com Windows, você vem aqui, download for Windows. Ele tem 25, 26 MB de tamanho, você vai instalar isso depois, tá? No meu já está instalado, então eu não vou mostrar nesse vídeo como que vocês vão fazer a instalação, porque no meu caso aqui eu já tenho. Então, vou mostrar aqui direto, ó. Só um detalhe, o meu arquivo final chama-se Municípios União Covid, tá? Então, eu vou abrir o meu Geoda. Abrir aqui. Ó, essa é a carinha dele. Tá? Então, nós começamos trazendo o arquivo que a gente quer carregar aqui. Tá? Eu posso arrastar ou eu posso clicar aqui também. Então, quero carregar um shape. Então, eu vou lá na minha pasta onde eu salvei aquele dado, que era o de união. Vou abrir. E ele traz aqui para mim o mapinha, tá? Ele não é um SIG completo. Esse Geoda é voltado para análise espacial mesmo. Então, não substitui o QGIS, tá? A gente tem aqui, né, os 399 municípios. A nossa tabela de atributos também está aqui, tá? Ó, as colunas que a gente definiu, taxa de casos, taxa de morte, população, nome do município, etc. E aí eu vou começar a análise espacial
Eu vou mostrar para vocês a análise espacial no próximo vídeo, ok? Até mais!